Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Anúncios falsos têm se multiplicado nas redes sociais. Criminosos fazem publicações de carros à venda com valores bem abaixo do mercado. Os estelionatários até fingem trabalhar em instituições financeiras para negociar supostos veículos retidos por falta de pagamento. Envergonhada, essa vítima não quer se identificar. Um anúncio de venda de carro numa rede social chamou a atenção dela. Parecia ser uma ótima oportunidade de negócio. Eu entrei em contato com a pessoa, ele falou que tinha entregue o carro para um banco, que não estava conseguindo pagar, entregou para o banco. E aí estava com um suposto advogado. Numa mensagem de áudio, o estelionatário explicou a situação. Negociando e quitando esse valor, o veículo sai com a transferência ao nome da pessoa que for ficar, sem nenhum débito, sem nenhuma restrição, e livra meu nome dessa dívida aí com o banco. Depois, a vítima começou a conversar com o suposto advogado do banco. Nesse valor já está incluso o valor do pátio também. Parte de transferência, documentação, é tudo feito aqui pelo setor jurídico. Para arrematar o veículo avaliado em quase R$50 mil, bastava fazer uma transferência de R$18 mil. E ela fez, mas pouco tempo depois percebeu que tinha sido enganada. Eu comecei a conversar com ele às 9 horas da manhã. Por volta das 9h30 eu infelizmente fiz o Pix. E depois eu percebi que ele começou a pagar as mensagens. Especialistas em crimes digitais alertam para o alto risco de negociar veículos em redes sociais. A recomendação é jamais fazer qualquer transferência antes de vistoriar o carro e principalmente de checar se a documentação está regularizada. Sempre verificar com o número do Renavan eventuais restrições do veículo, se o veículo está financiado, se tem algum tipo de restrição, se tem passagem por leilão. Segundo, verificar se o proprietário de quem você está comprando é efetivamente o proprietário. E terceiro, só fazer o pagamento quando você tiver o documento de transferência emitido no site do Detran. A Federação dos Revendedores de Veículos Usados defende que os futuros compradores procurem lojas especializadas. Você vai numa loja de automóvel que está estabelecida há algum tempo, tem uma faixa, tem um letreiro, tem um CNPJ, tem fiscalização. Você vai lá, você está seguro. A vítima, que perdeu as economias na tentativa de conseguir um carro mais barato, prestou queixa à polícia e não quer mais saber de compras em redes sociais. Agora, infelizmente, fiquei a pé, né? Veja agora outros destaques do dia. Jogo online cria delegacia virtual para que mulheres possam denunciar casos de assédio. Procura pela vacina da dengue é baixa na rede pública, mas em clínicas particulares há filas de espera. Navio com ajuda humanitária a Gaza é carregado com alimentos na ilha de Chipre. Supremo decide que União vai ter que indenizar a família de vítima de bala perdida no Rio. Nova resolução autoriza a propaganda de procedimentos médicos com anúncio de preços e até descontos. Oferecimento: Bradesco. Financiar seu novo carro pelo app é fácil. Um casal de empresários foi atacado por criminosos quando chegava em casa em São Paulo. Eles foram mantidos reféns enquanto os sequestradores faziam transações bancárias por aplicativos com os celulares das vítimas. Foram 5 horas de terror nas mãos dos criminosos. Foi horrível. Tortura psicológica. Eles agrediram meu marido. E todo tempo falavam que ia matar, que ia pegar as minhas filhas. O casal havia acabado de fazer uma entrega na região de Alphaville, área nobre da Grande São Paulo. Segundo as vítimas, o carro onde elas estavam foi cercado por criminosos quando chegavam em casa na zona oeste da capital paulista. Os sequestradores levaram o casal para um terreno numa comunidade e obrigaram as vítimas a passar as senhas dos aplicativos de bancos. Eles forçavam a gente o tempo todo a saber senhas e o nervosismo não deixou lembrar. Deixou que grana. Se não levar a grana, te pegar um tiro. Parentes que têm acesso à conta bancária da empresa avisaram a polícia sobre transações bancárias com Pix em uma adega e numa casa noturna. A quadrilha também realizou transferências e empréstimos.
um prejuízo de R$ 75 mil. Os criminosos que mantinham as vítimas reféns fugiram e o casal conseguiu escapar. Logo no início da manhã de hoje, 2 rapazes foram trazidos para a delegacia por suspeita de participação no crime. Mas eles foram liberados depois de serem ouvidos pelo delegado. A polícia encontrou o carro de luxo da família e agora vai analisar as marcas de digitais deixadas no veículo. O esforço agora é para identificar e prender os outros criminosos. É um sentimento de impotência, se sente humilhado, tem medo de tudo que possa acontecer com a família. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a União deve indenizar a família de uma vítima de bala perdida durante uma operação no Complexo da Maré há quase 9 anos. Os ministros ainda discutem se esse tipo de decisão deve ser aplicada independente de onde saiu o disparo, das armas das forças de segurança ou dos criminosos. A vítima mais recente de balas perdidas no Rio de Janeiro foi Micael Schumacher Cabral, de 28 anos. O padeiro foi atingido com 2 tiros na madrugada da última quarta-feira em uma operação da Polícia Militar no Complexo da Maré, na zona norte da cidade. Essas lágrimas aqui são de uma irmã, de uma esposa, de uma mãe e de um pai que perdeu um filho amoroso, um filho bom, que não merecia isso. Os tiroteios na comunidade são frequentes e há quase 9 anos, uma tragédia mobilizou o Supremo Tribunal Federal. O caso envolve um homem de 34 anos que morreu após ser atingido por uma arma de fogo durante uma operação do Exército na Maré. O Supremo Tribunal Federal, por maioria, decidiu que a União deve indenizar a família da vítima. Mas a Corte ainda deve definir se esse entendimento também pode ser seguido em situações que a origem do disparo não é conhecida. Nos últimos 8 anos, mais de 1.500 pessoas foram vítimas de balas perdidas em 49 municípios monitorados pelo Instituto Fogo Cruzado nas regiões metropolitanas do Rio, Recife e Salvador. Pouco mais da metade foi atingida em ações da polícia. O tema divide especialistas em segurança. Há os que defendem a necessidade da perícia para comprovar a responsabilidade do poder público na origem do tiro. Então estão abrindo mão da materialidade, abrindo mão dos fatos que realmente podem comprovar de onde saiu o projétil, quem foi realmente o autor, ou foi por culpa, ou foi por dolo, enfim. Abre-se um precedente muito problemático no sentido das consequências que poderão advir desse entendimento. Uma outra corrente entende que a indenização do Estado, independente da origem do disparo, pode fazer com que as forças de segurança planejem com mais cuidado as ações ostensivas. É dever do Estado garantir a segurança pública e prevenir operações policiais desastrosas que acabam descambando na morte de civis inocentes. Em busca de economia, muitos pais optam por contratar transporte alternativo para levar os filhos até a escola. São veículos comuns, sem nenhuma adaptação, e as crianças ainda viajam sem o cinto de segurança. O carro com capacidade para 5 pessoas leva 6. Só no banco de trás estão 4 crianças, todas sem cinto de segurança ou cadeirinha. E mesmo com o veículo lotado, a motorista diz que cabe mais. Tem uma vaga, hoje tem uma aqui, mas é carona. A dona do carro não nega que faz o transporte clandestino e ainda diz quanto cobra por cada criança. O valor é quase o mesmo cobrado pelas vans regularizadas. Quanto a senhora cobra? 250 de volta. O transporte escolar clandestino de crianças virou cena comum em Goiânia. Os flagrantes foram feitos em portas de escolas públicas e particulares. Crianças e adolescentes são transportados em carros de passeio e vans sem autorização para o serviço. O transporte clandestino escolar representa um risco às crianças e adolescentes. Além do motorista não ser habilitado para essa tarefa, os veículos não atendem às exigências mínimas de segurança. Faltam cintos para todos e há denúncias de superlotação. Onaíra é dona de uma van escolar. Trabalha com o transporte de crianças há mais de 30 anos. Ela explica que o trabalho vai além de apenas levar e buscar passageiros. É exigido de nós a todo momento. É no recadastramento, é nas vistorias, é na programação de documentos.
É nos pagamentos das taxas, que a gente paga taxa o ano todo. Para trabalhar com o transporte escolar é preciso fazer curso de especialização, ser maior de 21 anos, ter carteira de habilitação na categoria D, não ter cometido infração grave ou gravíssima e o veículo deve estar identificado e ter cinto de segurança para todos os passageiros. Eu chego a dizer que é até desumano você acordar às 5 horas da manhã, fazer curso, comprar um veículo caro e você ter que concorrer com transporte ilegal. Segundo ele, falta fiscalização e também mais consciência por parte dos pais que contratam os serviços. Você não vai deixar o seu bem precioso, o mais precioso que você tem na sua vida, nas mãos de qualquer um. A Prefeitura de Goiânia disse que faz fiscalizações periódicas e que os motoristas flagrados no transporte irregular pagam multa e têm o veículo apreendido. O governo divulgou a lista dos itens que compõem a nova cesta básica. Agora, a prioridade é para os alimentos frescos ou minimamente processados. O objetivo é combater a desnutrição e a obesidade e ainda baratear o preço da cesta básica. As mudanças buscam orientar políticas públicas e garantir o direito à alimentação dos brasileiros. Os alimentos ultraprocessados deixam de fazer parte da alimentação básica das pessoas mais necessitadas. Eles podem ter alto teor de açúcar, sódio, corantes e gordura em excesso. A ideia é que sejam substituídos por alimentos mais naturais, o que, segundo especialistas, pode trazer resultados positivos a curto e a longo prazos. O principal benefício da ingestão desses alimentos é que a gente vai ter o aporte necessário de vitaminas e minerais. E basicamente, aonde a gente vai pegar essas vitaminas e minerais? Em alimentos in natura, frutas, verdura, legumes, nas proteínas, que tivemos a inclusão de ovos e carne também. Então, eu vejo assim um benefício a longo prazo, uma redução de inúmeras doenças, não só a obesidade, que é uma doença crônica, mas doenças relacionadas, à obesidade, como diabetes, como o câncer, como a hipertensão. Serão 10 grupos de alimentos e cada um pode ter diversos itens. Segundo o Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, esta é uma lista que serve para dar diretriz à composição das cestas, que pode variar em cada estado. Leguminosas como feijão de todas as cores, ervilha e lentilha. Cereais como arroz, milho e aveia. Raízes e tubérculos como batata e mandioca. Legumes e verduras. Frutas, oleaginosas como castanhas e nozes. Carnes e ovos. Leites e queijos. Açúcares, sal, óleos e gorduras. Café, chá, mate e especiarias. Ao JR Entrevista, o ministro de Desenvolvimento, Wellington Dias, destacou que o foco é combater a desnutrição e a obesidade, além de baratear os alimentos da cesta básica. Garantir que na cesta de alimento a gente tenha a não tributação, estamos trabalhando na regulamentação da reforma tributária, garantir a chegada de alimento mais barato no Brasil, em todas as regiões, onde a gente respeita também o hábito alimentar de cada região. Portanto, o Bolsa Família não é só uma transferência de renda, ele é, na verdade, cientificamente, um conjunto de programas, de medidas que olha de forma integral para alcançar ali, não só o Brasil fora do mapa da fome, mas também tirando pessoas da pobreza. No Brasil, já há mais de 1.342.000 casos prováveis de dengue desde o início do ano e 363 pessoas morreram vítimas da doença. A Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro montou uma força-tarefa para acelerar a análise de mortes por suspeita de dengue no estado. 72 casos estão na fila de espera. A confirmação de casos de dengue no estado do Rio de Janeiro é feita neste laboratório de referência, no centro da capital fluminense. Somente em fevereiro foram realizados mais de 20.000 exames. O número é 12 vezes maior do que no mesmo período do ano passado. Mas, diante da explosão de notificações, a análise tem demorado mais. Ao todo, 72 óbitos pela doença aguardam confirmação. A Secretaria Estadual de Saúde determinou o reforço de equipe, com 5 plantões extras para acelerar os resultados.
Em todo o país, já são 1.342.000 casos prováveis de dengue. 363 mortes foram confirmadas e 763 estão em investigação. Mesmo com os números de morte e de casos em alta, a procura pela vacina segue baixa. E para ampliar o número de imunizados, algumas capitais fizeram hoje o dia D de vacinação. Em Salvador, 42 pontos funcionaram neste sábado. A capital baiana aplicou até agora 24.300 doses, menos da metade do total disponível. Em Belo Horizonte, 9 pontos de vacinação funcionaram até o fim da tarde. No Rio de Janeiro, também houve mutirão. Na cidade, apenas 42% das doses disponíveis foram aplicadas até agora. Hoje a gente já aplicou 60 mil doses nas crianças, mas a gente ainda tem 80 mil doses em estoque. E vacina parada em estoque significa menos tempo de proteção para essas crianças. Por outro lado, quem busca clínicas particulares para tomar a vacina da dengue tem enfrentado dificuldade para encontrar o imunizante. Em muitos casos, pessoas que tomaram a primeira dose agora não conseguem a segunda para concluir o esquema vacinal. Nesta clínica particular, a procura pela vacina tem sido grande. As meninas passam o dia atendendo ligações. Em fevereiro, mais de 7.200 doses da vacina foram aplicadas em 300 clínicas particulares do país. Uma alta de quase 50% em relação a janeiro, quando pouco mais de 4.900 doses foram aplicadas. Esse médico infectologista explica a gravidade da doença e a importância da vacina. É difícil controlar o vetor, o mosquito. Ter a vacina disponível e não usar essa tecnologia para diminuir óbito e internação é realmente algo que a gente lamenta. Então, é para levar os filhos, é para vacinar. A demanda é tão alta que a primeira dose do imunizante já se esgotou nessa unidade da clínica. Mais de 200 famílias estão na fila de espera para conseguir completar a vacinação. Muitas famílias que já deixam o nome, tá? Para vacinar a família toda. Então, pai, mãe, as crianças, porque essa vacina tem indicação de 4 a 60 anos de idade. A falta do imunizante na rede particular preocupa a Associação Brasileira de Clínicas, especialmente em relação às faixas etárias não cobertas pelo setor público. No SUS, o público-alvo é a população entre 10 e 14 anos de idade, faixa etária que concentra maior número de hospitalizações pela doença, atrás apenas dos idosos. O laboratório japonês, responsável pela fabricação da vacina, disse que vai priorizar o abastecimento do Sistema Único de Saúde. Afirmou ainda que para a rede privada será disponibilizada a quantidade necessária para as pessoas completarem o esquema vacinal com a segunda dose. A gente não contava com esse desabastecimento aqui no mercado privado de vacinas e a gente não tem como atender esses clientes. A nova resolução que regulamenta a publicidade médica entra em vigor na semana que vem. A medida autoriza a divulgação de fotos do antes e do depois dos procedimentos, o anúncio de promoções e de descontos. Mas os próprios especialistas alertam, na hora da escolha, o paciente deve ficar atento ao histórico do profissional e não apenas à propaganda. Este cirurgião plástico costuma fazer publicações de trabalho nas redes sociais, respeitando os limites determinados pelo Conselho de Medicina. Com a nova resolução sobre publicidade médica, ele acredita que terá mais liberdade para falar dos procedimentos. Essa resolução colocou para todos os médicos, os que trabalham de maneira ética, expor o seu trabalho e melhorar o grau de informação do paciente. A resolução do Conselho Federal de Medicina, que entra em vigor no dia 11 de março, abre caminho principalmente para a propaganda do antes e depois do paciente. Se atualizou, se adequou às novas realidades das mídias sociais, da publicidade, da comunicação, aos novos hábitos do consumidor, do paciente, da população brasileira. Foram 3 anos de estudo até chegar ao texto final da resolução. Para evitar abusos, as postagens terão de seguir as regras específicas do Conselho Federal de Medicina. Uma comissão vai supervisionar e analisar as publicações, inclusive de pacientes, para identificar possíveis irregularidades. Segundo a resolução, nas publicações precisa haver o nome completo do médico, o número do CRM e, se for especialista, informar o RQE, Registro de Qualificação de Especialista.
Caso seja pós-graduado, o profissional pode fazer uma citação, desde que inclua a inscrição não especialista. O médico pode agora anunciar o preço de uma cirurgia, o preço de um tratamento, as condições de pagamento, se vai parcelar, cheque pré-datado, cartão de crédito, tudo isso. Antes ele não podia fazer. Ele pode, inclusive, agora fazer promoções. A resolução diz respeito a todas as especialidades médicas, mas são os profissionais de dermatologia e de cirurgia plástica que representam a maior parte das publicações. Ficar atento às propagandas enganosas também é importante, principalmente na hora de contratar procedimentos estéticos. São fotos reais, são fotos não maquiadas, são fotos de repente até não manipuladas. Não deve-se escolher um profissional simplesmente por uma foto de antes e depois na publicidade, e sim pela qualificação em conjunto do profissional. O Rio Grande do Sul deve colher a maior safra de grãos da história. A colheita deve atingir mais de 35 milhões de toneladas. A área plantada com soja no Rio Grande do Sul chega a quase 7 milhões de hectares. Na propriedade do Michael, no município de Não Me Toque, no norte gaúcho, a expectativa é colher cerca de 70% a mais do que no ano passado. Tivemos 20 dias de sol entre janeiro e fevereiro, mas não dá para se perceber alguma quebra de produção. Então fizemos todo o manejo conforme a assistência técnica nos recomendou e está um espetáculo lá no campo. O Rio Grande do Sul é o segundo maior produtor de soja do país, atrás apenas do Mato Grosso. O estado deve colher mais de 22 milhões de toneladas de soja, um aumento de 71,52% na comparação com a safra anterior. Nunca tinha um sorriso tão grande assim. De acordo com a previsão do Instituto de Inovação para o Desenvolvimento Rural Sustentável, os produtores gaúchos deverão colher, no atual ciclo, mais de 35 milhões de toneladas de grãos. Se essa expectativa se confirmar ao final da colheita, essa será a maior safra da história do agronegócio gaúcho. Se confirmando o curso do desenvolvimento das culturas de verão, da safra de verão, ela poderá ser, então, a melhor safra que o estado do Rio Grande do Sul já teve, desde o tempo que se começou a mensurar, que foi na década de 70, no início do 1970. Apesar da produção recorde aqui no Rio Grande do Sul, as condições climáticas não ajudaram o setor como um todo. É prevista uma queda de 8% a 25% na safra brasileira de soja, variando conforme a região. A irregularidade das chuvas é um fator relatado por todos os estados, com falta no centro-oeste e no norte do país e excesso de chuvas na região sul. Mesmo assim, o país deve colher 152 milhões de toneladas do grão em 2024, o que deve representar quase metade do total de cereais, leguminosas e oleaginosas produzidos no Brasil. Uma boa safra significa bons dividendos, boas rendas, tanto para a agricultura, quanto para os municípios, quanto para o estado, né? O ministro Alexandre de Moraes proibiu que os investigados pela suposta trama golpista participem de cerimônias militares. A decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, vale para qualquer evento no Ministério da Defesa, nas sedes das Forças Armadas e das Polícias Militares. A proibição atinge o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 21 investigados. Em caso de descumprimento, o ministro determinou multa diária de R$20 mil. Segundo fontes ligadas à investigação, a medida é uma forma de restringir ainda mais o contato entre os acusados, às vésperas do novo depoimento do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, marcado para segunda-feira aqui na sede da Polícia Federal. A expectativa de que Cid, que já teve o acordo de delação homologado pelo Supremo, dê detalhes que complementem outro depoimento, o do ex-comandante do Exército, Freire Gomes. O general falou à PF por mais de 8 horas na semana passada. Ontem, Alexandre de Moraes votou para condenar mais 14 réus acusados de executar os ataques de 8 de janeiro. O ministro, pela primeira vez, votou pela absolvição de um acusado. Trata-se de um morador de rua. Segundo Moraes, não ficou comprovada a participação desse réu no caso.
Apenas uma em cada 4 brasileiras afirma conhecer muito sobre a Lei Maria da Penha e os instrumentos de proteção às mulheres. As moradoras dos estados do Norte e Nordeste são as que menos conhecem a legislação contra a violência doméstica. Na contramão do panorama local, esta mulher soube que era importante pedir a ajuda da polícia e da justiça após ter sido agredida pelo ex-marido. Por medo, ela não quer mostrar o rosto. Quando ele me agrediu, foi na frente do nosso filho, eu disse, acabou. Porque eu não queria que meu filho crescesse vendo que era comum ou normal o homem agredir uma mulher. O Mapa Nacional da Violência de Gênero, viabilizado pelo Senado Federal, mostra que o Norte e o Nordeste apresentam os piores indicativos do país relacionados ao desconhecimento sobre a Lei Maria da Penha, sancionada em 2006 no Brasil. Os estados do Pará e do Amazonas lideram o ranking com 74% das entrevistadas admitindo que conhecem menos a lei que protege a mulher contra a violência doméstica e familiar. Apenas 24% das brasileiras afirmam conhecer muito sobre a lei. O que a gente tem levado como mensagem é a necessidade de se pensar a violência doméstica e familiar no Brasil como uma questão que também tem um recorte geográfico regional, como um fenômeno social que também é essencialmente amazônida. Projetos como este tentam amenizar o problema. O Para Paz Mulher é um serviço do governo do Pará que oferece atendimento integral e qualificado às vítimas. Ela vai ter todo esse suporte de orientação. O que é a defensoria, quais os meios que ela pode recorrer, as redes de apoio que ela pode também solicitar. A informação é considerada fundamental para a garantia dos direitos e o combate à violência doméstica. Que a mulher consiga entender que existe uma lei em que ela pode vir na delegacia pedir para que esse agressor seja afastado de perto dela, seja proibido de manter contato com ela. E também tentar entender que esse ciclo de violência não é culpa dela. Autoridades americanas investigam as causas do acidente com um helicóptero da Guarda Nacional. 3 pessoas morreram e um militar está internado em estado grave. A aeronave fazia a patrulha da fronteira do México com o estado do Texas. Mais um dia de tensão no Haiti. Houve tiroteios na região do Palácio Nacional, sede do governo. O país está em estado de emergência e enfrenta uma onda de violência com a disputa entre gangues rivais. A pressão para que o primeiro-ministro renuncie. O marido da ex-primeira-ministra do Paquistão, Benazir Bhutto, assassinado em 2007, foi eleito hoje presidente do país. Asif Ali Zardari assume o cargo pela 2ª vez depois de um acordo com os 2 principais partidos para formar um governo de coalizão. O primeiro carregamento da União Europeia com ajuda humanitária para os palestinos está previsto para deixar o Chipre nas próximas horas rumo à faixa de Gaza. Em Lárcana, uma das principais cidades do Chipre, um navio de bandeira espanhola é abastecido com 200 toneladas de alimentos. A expectativa é que a viagem leve cerca de 2 a 3 dias até Gaza, que ainda não conta com um porto. Informações como onde o navio vai atracar e como será feito o desembarque não foram divulgadas por questões de segurança. Enquanto isso, mais ajuda chega pelo ar. Hoje, o exército israelense afirmou que atingiu bases do Hamas em Rafah, cidade em Gaza que faz fronteira com o Egito. Dezenas de terroristas teriam morrido no bombardeio. Sem um acordo de cessar-fogo, os combates devem continuar durante o Ramadã, mês sagrado para os muçulmanos, que começa neste domingo. Israel culpa o Hamas por impedir uma trégua nos conflitos. O grupo terrorista só aceita negociar se as tropas israelenses deixarem Gaza, além de uma pausa longa. No Mar Vermelho, os Estados Unidos e o Reino Unido derrubaram ao menos 28 drones dos rebeldes Houthis, que atuam no Iêmen e apoiam o Hamas. Em Portugal, uma nova lei pode ajudar brasileiros que estão no país a conseguir a tão esperada cidadania de forma mais rápida. Só no último ano, mais de 12.800 brasileiros fizeram o pedido de nacionalidade pela internet. Daniele veio de Belém do Pará com o marido em 2020 em busca de uma nova vida em Portugal. Sem visto, buscou a chamada manifestação de interesse para obter a autorização de residência. Assim que a gente chegou em Portugal, a gente já tentou dar entrada em toda a nossa documentação inicial, que é necessário para que a gente comece uma vida profissional aqui.
A manifestação de interesse é um procedimento que estrangeiros fazem junto ao governo português para conseguir a permanência no país. O processo foi aceito, mas o prazo máximo de 90 dias para que Daniele recebesse o documento passou para 1 ano e meio, uma espera que se tornou comum em Portugal, por causa da superlotação dos serviços para imigrantes, como explica essa advogada. Foram aumentando muito mesmo, tanto por decorrência das mudanças, né, na lei da nacionalidade também, quanto por toda essa grande massa de brasileiros também que veio. A imigração foi muito grande nos últimos 5 anos. A gente sabe que a gente tem também muitos benefícios, né, enquanto cidadão, a gente passa a ter o direito de voto, passa a ter tantos direitos legais e a gente veio aqui realmente para buscar um sonho, para viver, para morar. Para pedir a nacionalidade, é preciso que o estrangeiro viva aqui em Portugal há pelo menos 5 anos, de forma legal, mesmo sem ser descendente de português. Com a nova lei, o tempo de espera pela autorização de residência passa a entrar nessa conta. Antes, os 5 anos só eram contabilizados a partir do momento em que o imigrante recebesse a aprovação para morar no país. A lei foi sancionada pelo presidente português Marcelo Rebelo de Sousa, mas só deve começar a valer depois da publicação no Diário Oficial, prevista para acontecer neste mês. Daniele comemora. Para ela, o direito de pedir a nacionalidade já vai começar a valer no ano que vem. A gente ficou super feliz, os imigrantes aqui brasileiros estão assim eufóricos. A medida deve beneficiar milhares de outros brasileiros que vivem no país. Nos últimos 10 anos, a comunidade brasileira por aqui passou de pouco mais de 92 mil em 2013 para 393 mil em 2023. E desde que um sistema de pedido de nacionalidade online começou a funcionar em fevereiro do ano passado, mais de 12.800 brasileiros fizeram a solicitação para se tornarem cidadãos portugueses. A maioria realizou o pedido justificando exatamente os 5 anos de residência. Segundo o Ministério da Justiça, os brasileiros representam cerca de 45% do total de estrangeiros que solicitaram a cidadania. Os Estados Unidos sofrem com o aumento dos casos de sarampo. Especialistas afirmam que a falta de vacinação é o principal motivo para o crescimento do contágio, principalmente entre as crianças. O estado da Flórida tem o maior índice de infestação atualmente. São 10 casos de sarampo registrados desde o início do ano. Entre as vítimas, há crianças menores de 5 anos de idade. A preocupação é com o contágio dentro das escolas. A filha da Ana já estuda e teme que a menina tenha contato com a doença. A gente tem que enviar, mas com aquela preocupação, será que vai dar tudo certo? Vai voltar bem, né? Que eles voltem com saúde, saudável, da mesma forma que nós deixamos eles lá, né? O surto ocorre por causa do baixo número de crianças vacinadas. O problema atinge boa parte do país. Só esse ano, 41 casos foram reportados em 17 estados americanos. Além da Flórida, Califórnia, Minnesota, Louisiana e Nova York registram as maiores incidências. Manchas vermelhas, feridas na pele e febre alta estão entre os sintomas mais comuns do sarampo. Em casos graves, há risco de inchaço do cérebro e até cegueira. A doença pode ser transmitida por superfícies contaminadas, pela saliva e até mesmo pelo ar. A Organização Mundial de Saúde diz que uma região, para ser considerada imune, deve ter pelo menos 95% da população vacinada. Esse índice está abaixo em vários países. Aqui nos Estados Unidos, o índice de cobertura contra o sarampo está em 93% da população. Especialistas acreditam que o período durante a pandemia de Covid levou muita gente a não se vacinar contra o sarampo. A OMS estima que 22 milhões de crianças perderam a primeira dose da vacina em 2022. Crianças precisam tomar a primeira dose quando completam 1 ano de idade e a segunda 3 meses depois. Mesmo adultos de até 59 anos podem completar o calendário de 2 doses. A vacina chamada de tríplice viral combate o sarampo, a cachumba
e a rubéola. De volta ao Brasil, o litoral norte de São Paulo sofre com os estragos provocados pela chuva. O acesso à região pela antiga Serra dos Tamoios está interditado desde a noite de quinta-feira por causa de um deslizamento. Em Ubatuba, equipes do Exército e da Defesa Civil construíram um acesso provisório à comunidade Folhas Secas. A região ficou isolada após a chuva destruir a única ponte que levava os moradores à região central da cidade. Mais de 25 toneladas de alimentos, água potável, produtos de higiene e limpeza foram enviados de helicóptero para o bairro e serão distribuídos para os moradores que ficaram isolados. Segundo dados da Defesa Civil, o estado de São Paulo já registrou 16 mortes provocadas pelas chuvas neste verão, 10 por enxurradas. Sábado quente, abafado pela chuva, em apenas 24 horas, choveu mais que o esperado para o mês inteiro no interior do Rio Grande do Sul. Lidiane Sayuri, boa noite para você. Como é que fica o domingo? Olha, a chuva diminui e o calor aumenta em todo o Brasil, Giovana. Boa noite para você. Fara, muito boa noite a todos que nos acompanham. Neste momento, uma frente fria avança em direção ao sul do país. Amanhã, essa frente fria se afasta em direção ao oceano. A circulação de ventos e o calor serão os responsáveis pela chuva em boa parte do país. Domingo de sol, sem chuva apenas no interior dos estados da região sul, no sul da Bahia e norte de Minas Gerais. Faz até 29 graus em Curitiba. No Rio de Janeiro, máxima de 35. Em Campo Grande, 31. Em Salvador, 34. E liderando o calor, vem Boa Vista com sol para cada um e até 37 graus. Na capital paulista, a chuva diminui nos próximos dias. Domingo e segunda ainda com pancadas e máximas de 29 e 28 graus. Na terça, 29 com sol e tempo firme. Na quarta, faz até 31 com chuva rápida no fim da tarde. Sábado também tem tempo delivery aqui no JR e nós começamos atendendo a Eliana de Jequié, na Bahia. Lidi. Vamos lá, Fara. Eliana aqui na nossa tela, boa noite. Eliana, tá bem quente aí, né? E vai continuar. Nos próximos dias, as temperaturas podem chegar aos 37 graus à tarde, com possibilidade de chuva rápida, pelo menos até terça-feira. A Renata é de Carandaí, em Minas Gerais. Renata, boa noite para você. Seja bem-vinda ao Tempo Delivery. Tem bastante água prevista para a sua região. A chuva vem forte e pode virar temporal em alguns locais. A quantidade de água pode provocar deslizamentos e transbordamentos. Cuidado! Máxima de 25 amanhã, na segunda 26 e na terça 25 de novo. Previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil e do mundo é aqui mesmo no Tempo Delivery. Basta mandar seu pedido pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Giovana, Fara, bom domingo. Bom domingo, bom descanso. Obrigado, Lidy. Veja ainda hoje, 2023 foi o ano com mais mortes nas rotas migratórias em todo o mundo. ONG cria sistema para agilizar a denúncia de crimes cometidos em jogos online de videogame. Empreendedoras da periferia apostam em capacitação para aumentar a renda. Uma pesquisa revela que quase metade das mulheres que jogam pela internet já sofreram algum tipo de assédio. Para encorajar as vítimas a denunciarem os abusos, uma delegacia virtual foi criada dentro de um dos maiores jogos online. Patrícia participava de um jogo online, desses que simulam a vida real, quando foi assediada por outro jogador. Teve uma vez que eu fiquei em choque, que teve uma situação que eu não acredito que esse cara está fazendo isso. Assim como a Patrícia, muitas outras mulheres sofrem violência durante os jogos virtuais em rede. Uma ONG internacional que trabalha com tecnologia para mulheres fez um levantamento e descobriu que 49% das gamers já sofreram algum tipo de assédio. 27% têm medo que esses ataques ameacem a própria vida. E 1 em cada 10 já cogitaram tirar a própria vida depois das violências online. Os números são surpreendentes. Uma quantidade esmagadora de mulheres relatam terem sido assediadas dentro de jogos com conversas com contextos sexuais, sendo desrespeitadas com palavrões e tornando o jogo inseguro para as mulheres jogarem. Para a delegada que coordena as delegacias da mulher em São Paulo, o que acontece no mundo virtual é reflexo do que acontece fora dele. A maioria das mulheres, cerca de 45% a 50% das mulheres, nunca denunciaram e já foram vítimas de uma violência, de qualquer tipo de violência. O ambiente dos jogos online
deixa de ser um esconderijo para os criminosos quando a polícia passa a receber as denúncias quase que em tempo real. Agora a jogadora não precisa nem sair do game para denunciar. O sistema instalado dentro deste jogo direciona a vítima aos canais oficiais da polícia. O acesso é feito como se a mulher já estivesse na delegacia, seja ela vítima de um assédio virtual ou de um crime fora do jogo. Eu passei por uma situação, eu gostaria de fazer uma denúncia. Lá então elas podem começar a registrar a queixa e eu acho que vai salvar muita gente e para se sentirem seguras no jogo. Mais segurança para mulheres e menos para os assediadores. São dois caminhos, né? O caminho de que você não está livre para cometer crime porque você está num videogame ou num jogo e ao mesmo tempo que isso também é crime, mesmo tendo acontecido num ambiente virtual. Quando foi assediada pela primeira vez, a Patrícia não denunciou o crime, mas agora ela se sente mais segura para levar o caso às autoridades. Poder entrar ali e denunciar dá uma força muito grande para essas mulheres, com certeza. Mulheres donas de micro e pequenos negócios têm buscado capacitação para melhorar a gestão das empresas e aumentar a renda. Abrir uma lanchonete na garagem de casa foi a alternativa que a Grazi encontrou para sustentar a família e cuidar dos filhos. O negócio começou em 2010. De lá para cá, foram muitos desafios. Pedi conta do emprego que eu trabalhava e gostava muito em 2010. E em função de uma doença crônica que a gente descobriu na minha filha, ela precisava de um tratamento e todos os meses ela ficava internada. E aí eu pedi conta e resolvi empreender. No caso das mulheres de baixa renda, o desafio é ainda mais complicado. Além da falta de dinheiro para investir, elas ainda enfrentam outros obstáculos, como dar conta das tarefas domésticas e dos cuidados com a família. Para romper essas barreiras, especialistas recomendam se capacitar antes de abrir um negócio. A gente tem muitos recursos aí tecnológicos, né? Muito curso de graça que você pode fazer na ponta da mão ali com o celular, procurar se capacitar, adquirir conhecimento, entender melhor sobre o negócio e se registrar. No caso da Grazi, a solução veio da internet. Depois de acessar os conteúdos de uma plataforma online, as vendas melhoraram. Na plataforma, eu posso acessar todos os dias da semana. São videoaulas muito curtas, objetivas, que me ajudou muito. O conteúdo é voltado para quem precisa de direcionamento e de noções básicas sobre o mundo dos negócios. Esse modelo de capacitação atraiu o público feminino, tanto que em 2 anos o número de inscritas dobrou. Você pode estar endividado, então ela vai te apoiar a sair do endividamento. Você pode querer vender mais, então você tem um conteúdo focado em vendas. As minhas vendas melhoraram muito mesmo, porque na verdade eu ficava limitada. Eu consegui expandir, atender 2 lanchonetes, acabar pegando mais pedidos dos clientes e agora o próximo passo é a gente colocar numa plataforma de vendas. Vamos acompanhar os destaques do Domingo Espetacular. Veja na grande reportagem. Roberto Cabrini investiga a morte do homem que descobriu a máfia dos combustíveis. O acusado de ser o mandante deste assassinato é um empresário que estava preso, mas agora está solto. Com exclusividade, ele revela todos os detalhes do caso. O senhor pagou R$30 mil pela morte de Fabrício? A mudança visual de Zezé de Camargo. Depois de surpreender os fãs ao aparecer quase careca, o cantor passou por um transplante de cabelo. Desmancharam seus cabelos. A perda dos fios teria sido por uma sequela de doença? Pela primeira vez, você vai ver como está o novo Zezé de Camargo. Mas hoje em dia você não consegue esconder nada. Osmar Prado resolve desabafar. Em entrevista exclusiva, o consagrado artista critica a nova geração de atores e atrizes. Eles não sabiam texto, porque teve que fazer um baile debutante, não teve tempo. As polêmicas do empresário Pablo Marçal. O coach virou piada na internet depois de se comparar a Ayrton Senna. Senna não tinha avião próprio, não. E contar como acalmou o piloto de um helicóptero durante uma pane em pleno voo. Você sabe que o motor tá parando, né? Será que tudo que ele conta é verdade? É no Domingo Espetacular. Depois da Hora do Faro. Até lá. E veja a seguir, com o aumento da venda de aparelhos eletrônicos, o mundo tem escassez de chips.
A advogada tem queimadura de 3º grau e necrose na pele ao usar gelo para tratar uma distensão muscular. Na véspera do jogo decisivo no Paulistão, torcedor homenageia jogadores do São Paulo com arte. O estilista e apresentador Ronaldo Esper foi agredido por assaltantes em São Paulo. Esper foi surpreendido por 3 homens ao chegar em casa na zona sul da capital. Os criminosos bateram no estilista e fugiram sem levar nada. Ronaldo Esper foi socorrido por vizinhos, recebeu atendimento médico e se recupera ao lado de parentes. Médicos alertam sobre os cuidados com o uso de gelo para o tratamento de dores musculares. Uma mulher de 54 anos teve uma queimadura de 3º grau e a pele necrosada depois de colocar gelo por muito tempo sem orientação médica. Pelo menos uma vez por dia, Andréa precisa trocar o curativo, com a ajuda do marido. 2 meses após a queimadura de 3º grau, o tratamento ainda é doloroso. Antes estava bem pior. Antes, além de doer, de arder, estava latejando. Hoje está menos queimando por dentro, mas está ardendo. Tudo começou com uma distensão muscular em uma partida de beach tênis. Ela sentiu uma dor atrás do joelho. Como tinha outro jogo no dia seguinte, quis acelerar o tratamento. Andréa é advogada e trabalha de casa. Passa grande parte do dia na frente do computador. Sem tempo para procurar um fisioterapeuta ou um médico, ela decidiu tratar a dor muscular sozinha. Pegou o gelo, uma toalha e colocou no machucado, diretamente na pele. Ela fez isso várias vezes no mesmo dia. O gelo derretia, eu ia lá e refazia, trabalhando e fazendo. E aí, à noite, quando eu fui tomar banho, eu vi que estava preto. E eu completei com a bucha. E eu fui dormir no dia seguinte que começou. Desde pequeno a gente, bateu, põe um gelinho, fez uma distensão, faz um gelinho, tá tudo bem. E a gente acha que é algo muito, assim, que não vai te causar nenhum mal. Além da queimadura, a pele necrosou. Andréa chegou a ficar 4 dias internada por risco de infecção. E uma cirurgia reparadora, com enxerto, ainda não foi descartada. Segundo esse médico, queimaduras com gelo são mais comuns do que imaginamos. Na hora que o gelo entra em contato com a pele, existe uma vasoconstrição, os vasos fecham, por causa da temperatura. Isso é uma proteção do nosso organismo. E quanto mais tempo ficar esses vasos fechadinhos, menos sangue passa por aquele tecido. E se isso for por um tempo maior, aquela pele morre. Ele alerta, no entanto, que o tratamento com gelo em traumas musculares ou edemas é eficiente e muitas vezes necessário, porém na forma e dosagem corretas. Usar um pouquinho e parar e sempre colocar alguma coisa entre o gelo e a pele. Isso nunca mais eu vou fazer na minha vida e espero ajudar muitas pessoas com isso. Qualquer coisa, olha, consulta o médico. Não faça o que eu fiz, não faça mesmo. Com o aumento da venda de aparelhos eletrônicos, o mundo sofre uma escassez de chips. Atualmente, a Ásia fornece 90% de todos esses componentes. E a maior fabricante mundial, que é Taiwan, decidiu inaugurar 2 fábricas no Japão. Os chips são peças que funcionam como o cérebro de qualquer dispositivo eletrônico. Dentro deles estão os semicondutores, que permitem o funcionamento de telefones celulares, eletrodomésticos, carros e até mísseis de guerra. Tamanha é a importância deles que países como Estados Unidos e China disputam o domínio da produção. Recentemente, o Japão entrou na jogada ao subsidiar uma fábrica de semicondutores de Taiwan. A TSMC, responsável por 54% de todos os chips produzidos no mundo, inaugurou uma linha de produção na cidade de Kikuyu, a 1.300 quilômetros de Tóquio. Em meio às crescentes ameaças da China, Taiwan optou por diversificar a produção no exterior e escolheu o Japão por razões políticas e econômicas. Explica Chris Miller, autor do livro A Guerra dos Chips, a batalha pela tecnologia que move o mundo. E foi só o começo, porque uma nova fábrica vai ser construída em território japonês ainda este ano. Juntas, as duas vão gerar 3.400 empregos qualificados.
O Japão vive uma crise de semicondutores. A principal companhia ferroviária do país, por exemplo, deixou de emitir esses cartões com chip que substituem os bilhetes. Mas um dos setores mais afetados foi o automotivo. No ano passado, muitas montadoras reduziram a produção pela falta desses componentes. O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, disse que tomou medidas ousadas para incentivar a produção de semicondutores. Dos 20 bilhões de dólares, equivalentes a 98 bilhões de reais, investidos na instalação das duas fábricas, grande parte veio dos cofres do governo e de empresas japonesas. Os Estados Unidos pretendem investir o dobro na construção de mais uma fábrica da mesma empresa taiwanesa no Arizona. Já os países que dependem da importação de chips, como o Brasil, buscam parcerias para o fornecimento e capacitação de produção. Uma questão complexa que requer esforço coordenado entre o governo, o setor privado e pesquisadores. 2023 foi o ano com mais mortes já registradas em rotas migratórias em todo o mundo. E a travessia do Mediterrâneo é a mais perigosa. Os dados foram coletados pelo Projeto de Imigrantes Desaparecidos das Nações Unidas. Em 2020, o índice de mortes estava em cerca de 4.300. De lá para cá, praticamente dobrou. Ao menos 8.565 pessoas morreram no ano passado em rotas migratórias pelo mundo. O ano de 2023 superou o recorde anterior registrado em 2016, quando mais de 8.000 pessoas morreram tentando chegar a países mais desenvolvidos. O Mediterrâneo segue como a travessia mais perigosa. A rota mais comum é partindo da Líbia, Argélia ou Tunísia, com destino à Itália ou à ilha de Malta. Só no ano passado foram mais de 3.100 mortes registradas na região. De acordo com o relatório, os números reais são muito maiores devido aos desafios da coleta de dados. Aqui no Reino Unido, a principal porta de entrada dos imigrantes é pelo Canal da Mancha. Esta semana, a costa britânica bateu o recorde diário de chegada de imigrantes no ano. Em apenas um dia, mais de 400 pessoas desembarcaram em pequenos botes no país. A fronteira dos Estados Unidos com o México é a travessia terrestre mais arriscada do mundo. Em um outro levantamento, a mesma agência da ONU revelou que em 2022, 686 pessoas morreram tentando chegar ao território americano. O ex-presidente americano Donald Trump depositou o equivalente a 412 milhões de reais para poder recorrer de uma sentença em um tribunal de Nova York. Trump foi condenado por difamação contra a escritora Elizabeth Carroll. No ano passado, em outro julgamento, o júri já tinha concluído que houve abuso sexual por parte de Trump contra ela. O caso teria acontecido em uma loja de departamentos na década de 1990. O dinheiro depositado agora vai ser usado para indenizar a escritora. Trump afirma que se tratou de um julgamento político. Ele é o principal candidato do Partido Republicano para disputar a presidência dos Estados Unidos nas eleições deste ano. Vamos falar de futebol, porque na abertura da última rodada da primeira fase do Paulistão, o Palmeiras venceu o Botafogo de Ribeirão Preto. Já o Santos esteve 2 vezes atrás do placar, mas superou a Inter de Limeira. Na Vila Belmiro, quem saiu na frente foi a Inter de Limeira. Nonato empurrou o Lima dentro da área. Quirino cobrou o pênalti e abriu o placar. 2 minutos depois, o argentino Julio Furti, de cabeça, empatou para o Santos. A equipe de Limeira ficou novamente na frente e de novo com Quirino. Inter 2-1. No começo do segundo tempo, Pedrinho mostrou habilidade e foi derrubado na área. Furti cobrou e empatou a partida. O jogo foi decidido numa falha na zaga da Inter. Casares aproveitou o presente na saída de bola e fechou o placar para o Santos, 3-2. Em Barueri, Matheus Costa, do Botafogo, puxou a camisa de Rony e foi expulso. Com 1 a mais em campo, o Palmeiras só precisou de tempo para garantir a vitória. Mike cruzou e Rony, de cabeça, fez o único gol do jogo. Palmeiras 1, Botafogo 0.
Com os resultados, o Palmeiras garantiu a liderança geral da competição e o Santos a segunda colocação. A Janice de Castro acompanhou a vitória do Palmeiras e conta pra gente como fica a situação da equipe para a sequência do Paulistão. Janice, boa noite para você. Boa noite, Giovana, Fara. Pelo terceiro ano seguido, o Palmeiras terminou a fase de grupos com a melhor campanha, O Verdão agora vai descobrir só amanhã quem vai encarar nas quartas de final, a Ponte Preta ou o Água Santa. O Verdão que está invicto, né? E o Palmeiras, e como o gramado do Allianz Parque está em processo de mudança, o Palmeiras vai jogar aqui em Barueri pelas quartas de final. Ainda falando sobre o mata-mata, o Santos vai pegar em casa a Portuguesa. O Red Bull Bragantino recebe em Bragança Paulista a Inter de Limeira. Embolado mesmo está o grupo D. São Paulo, Novo Horizontino e São Bernardo disputam 2 vagas para o mata-mata. Giovana. Obrigada pelas informações, Janice. E amanhã, às 4 da tarde, a Record transmite com exclusividade na TV aberta a partida entre Ituano e São Paulo. O tricolor ainda busca vaga nas quartas de final do Paulistão. Olha o chute de longe! Gol! Toda a alegria que os jogadores proporcionam com os pés, este morador da Zona Sul de São Paulo retribui com as mãos. Wesley é um artista plástico que se inspira no futebol, no time que ele adotou. A camisa do Wesley é especial. Na parte da frente, o escudo do time do coração. Na parte de trás, uma pintura que ele mesmo fez para o jogador que passou a admirar. Uma amostra do talento que transforma muros em obras de arte. Luciano é um dos ídolos que estão estampados nos murais que podem ser vistos na capital e no interior de São Paulo. Como o campo de trabalho está espalhado por aí, o artista teve que improvisar. Carrega no porta-malas do carro o compressor, as tintas, tudo o que precisa para deixar um muro mais tricolor. Tudo bem planejado, como faz um técnico antes do jogo. Esse é o meu campo. A gente tem aquele jogo de cintura, de saber o que a gente vai colocar, como saber improvisar também, para chegar no final da arte, né? Neste muro, de 7 metros de largura, Wesley contou com a colaboração do dono para fazer uma escalação de ídolos. De um lado, Rogério Ceni e Luiz Fabiano. Do outro, Tele Santana e Muricy. E no meio, o Morumbis. Foram 7 dias de trabalho. Perceba como o estádio se destaca. Numa selfie, parece que estamos dentro da casa dos São Paulinos. Eu achei top demais, ficou lindo. Pessoas de outros lugares vêm tirar foto. Às vezes passa pessoas aqui com filho, criança, para tirar foto. É muito bacana isso. Luciano e companhia lutam para não manchar a história do clube. Amanhã, contra o Ituano, o São Paulo busca a vaga nas quartas de final. Caleri também estará em campo. O atacante que inspirou a última criação do artista já marcou 65 gols pelo tricolor. Wesley espera que ele esteja inspirado mais uma vez. Ele dá uma esperança maior pra gente. Assim, ele tá jogando, você tem aquela esperança de gol. Enquanto o Ituano, eu tô acreditando ali que ele vai deixar o dele, entender, a gente vai ganhar. Vamos classificar. Domingo, às 4 da tarde, Wesley não vai pintar nada. Ele vai ficar de olho na Record, que transmite Ituano e São Paulo com exclusividade na TV aberta. Quem sabe, surge mais uma obra de arte para inspirar o artista. Uma história impactante baseada em fatos reais. A série Até Onde Ela Vai promete mexer com as emoções do público com uma trama que mistura mistério, romance e muitas reviravoltas. A estreia é segunda-feira na plataforma Univervídeo. A atriz Louise Clois não esconde a ansiedade. Ela dará vida à protagonista Bárbara na série Até Onde Ela Vai. Assim que parece que algo muito ruim vai acontecer. O público vai gostar muito do nosso trabalho. Foi feito com muito esforço, com muito amor. Na trama, Bárbara passa por experiências paranormais. Vê vultos, ouve vozes e enfrenta tragédias na família. Vai ter muita coisa para sofrer, para se impressionar, inclusive para
pensar, será que é, será que não é? De onde vem isso, né? Então tem muitos traumas. Fala sobre abuso, fala sobre agressão. O drama, baseado em fatos reais, será contado por meio de diferentes fases da vida da personagem. É uma história de superação, assim, é incrível a resiliência dessa mulher, mas até lá a gente vai passar por uns maus bocados. Em uma dessas fases, ela conhece Sidney, interpretado por Marcel Pierotti. E é um personagem que, em si, ele tem uma série de traumas. Todo episódio tem um grande acontecimento, alguma coisa que move para o próximo. Tem um caráter de suspense que é muito impactante. A nova produção é uma história de dor, sofrimento, perdas, mas principalmente de amor, perdão e fé. Quem está nos bastidores revela uma gravação desafiadora. O desafio é primeiro porque é uma série contemporânea e é uma série muito densa, né? Então, eu acho que é baseado em fatos reais. Atores e convidados se reuniram neste cinema aqui no Rio de Janeiro para assistir o lançamento da nova produção. A estreia para o público será na próxima segunda, na plataforma Univervídeo. Estou muito feliz com o resultado, foi um encontro muito satisfatório, né? Tivemos aqui a reunião de um texto incrível, com atores disponíveis, né? De fato, pessoas imbuídas a fazer com que essa história reverberasse e promovesse mudança na vida das pessoas. Então, acho que o saldo é o melhor possível quando a gente consegue atingir esse objetivo proposto, que é levar uma mensagem potente como a história de Bárbara. A gente viveu na pele essa responsabilidade de contar essa história com a maior seriedade e compromisso, porque é uma história que vai dar voz a muitas mulheres. Até Onde Ela Vai terá 10 episódios. E quem assistiu o primeiro garante que emoção não vai faltar. Não há quem não se toque com algum assunto que vai fundo na sua memória ou em questões que precisam ser discutidas, refletidas. Pode esperar emoção, drama, paixão, tudo junto. Você gosta de surpresas? O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. Fique agora com a continuação do Cidade Alerta, edição de sábado, com a Patrulha do Consumidor. E logo depois tem no Supertelo o filme A Estranha Perfeita. Você não pode perder. Uma ótima noite. Excelente noite para você.